Olá, boa noite. Está começando mais um programa Mais Saúde ao vivo, aqui pela TV Campos de Minas. A nossa convidada de hoje é a doutora Acila Amara Meneghini. Ela é odontopediatra e vai tirar as nossas dúvidas nessa área. Boa noite, doutora Acila. Obrigada por sua participação. Boa noite, Chara. Obrigada a você. Boa noite a todos os telespectadores. Doutora Acila Amara, quando deve ser indicada a higiene bucal de uma criança? Porque as mães acham, não tem dente, não precisa limpar, né? Na verdade, a higiene bucal tem que ser feita desde que a criança nasce, né? A gente costuma indicar para as mães limparem a boca da criança com uma gaze umedecida na água, filtrada, né? Sempre pelo menos uma vez por dia, na hora do banho, mesmo antes de aparecer o primeiro dentinho, né? Para a criança já acostumar e tirar aquele leitinho da boca, né? E qual que é a idade que as mães devem procurar um odontopediatra para as crianças? Hoje nós temos uma subespecialidade na odontopediatria, que é a odontologia de bebês. A odontologia de bebês, ela vai de 0 a 2 anos de idade. Então, o ideal é que a criança vá a partir do 6º mês de idade, né? Para poder receber as primeiras orientações. Tá. E como a mãe deve estimular a criança a ir ao dentista? Porque não é fácil, né, doutora Acila? Um bebezinho de 6 meses ir ao dentista, tem alguma coisa que a mãe possa fazer que fique mais à vontade para o bebê? Normalmente o bebê, né, de 6 meses, ele não vai reclamar. Mas assim, a partir do 8º mês, 1 ano de idade, a criança já começa a ficar com medo, né? E isso é normal, porque o desconhecido... a criança não conhece, o desconhecido dá amedronta a criança. Mas é só a mãe ir conversando, a gente vai fazendo brincadeiras, o atendimento é um atendimento com poucas intervenções, um tratamento mais preventivo, com muitas orientações, e a criança vai se acostumando, né? E não tendo a chance de ter cáries, que é o mais importante. Tá. E quando vão nascer os primeiros dentinhos? A partir do 6º mês de tabela. Mas ele pode começar a nascer a partir do 8º, de 1 ano de idade também. Então, a mamãe, meu filho tem 6 meses, ainda não nasceu nenhum dentinho, não precisa se preocupar. Não precisa de se preocupar, tá? Isso aí varia um pouquinho. A tabela é a partir do 6º mês, mas ela pode começar um pouquinho mais tarde. Tá. Aí apareceu um dentinho, a mamãe deve escová-lo? Sim, tem que escovar, né? Tem que limpar os dentinhos, passar a escovinha com uma pasta de dente sem flúor apropriada para os bebês, né? Sempre que alimentar, de preferência de manhã, depois do almoço, à noite, umas 3 vezes por dia. Né? Então, o creme dental do bebê é diferente do da adulto? O creme dental do bebê é um creme dental específico e ele não pode conter o flúor, porque o bebê engole o creme dental. Então tem que ser um creme dental sem flúor para não dar a doença que a gente chama de fluorose nas crianças. Então os bebês não podem usar flúor? Não, bebês não. Tá. Flúor na pasta de dente, né? Mas no dentista esse flúor pode ser aplicado normalmente. E é verdade que a chupeta atrapalha a arcada dentária, doutora Acila? A chupeta, à medida que a criança fica com aquela chupeta na boca, né, ele vai sugar e pode provocar o que a gente chama de mordida aberta nos dentes, né? Então é ideal que essa chupeta não seja usada ou removida o mais cedo possível. Qual que é uma idade boa para as mães tirarem a chupeta? Até no máximo 2 anos. Passou Passou disso, já está usando demais. E a criança que usou chupeta até os 4, 5 anos, teve problema na arcada dentária, tem como reverter esses problemas? Sim. Às vezes há uma regressão natural, né, com o crescimento, com a força do lábio, há uma regressão nessa mordida aberta. E também pode acontecer de ir ao ortodontista e usar aparelhinhos, né, para poder voltar com a mordida. Mas o bom é evitar, O bom é evitar. Quanto menos mexer, melhor, né? E a mamadeira? A mamadeira é o mesmo caso da chupeta ou não? A mamadeira é um caso semelhante, porque algumas crianças fazem da mamadeira de chupeta, né? E aí tem um agravante, que a mamadeira contém um líquido, e o líquido, o leite, por exemplo, contém açúcar. E se a criança amamenta, fica com leite na boca, vai consequentemente ter cáries. Então, se a criança mama à noite e acaba de mamar dormindo e não é feita a limpeza dos dentes, aí ela pode desenvolver
uma cárie que a gente tem o nome popular de cárie de mamadeira. Né? Tá. Mas aí, quantas vezes as mamães devem fazer essa higiene bucal no bebê? Só de manhã, só à noite ou 3 vezes por dia? Antes de nascer o primeiro dentinho, a gente recomenda pelo menos uma vez por dia. Após nascer o dentinho, após as principais refeições, né? Café da manhã, o almoço e antes de deitar, pelo menos. Mas os dentes de leite, eles são temporários. Mas por que é preciso tratá-los também, doutora? Mas se eles vão, né, nós vamos perdê-los. Você vai perder. Pois é. O dente de leite tem várias importâncias. Para começar, a gente pode falar que a principal é a mastigação. Né? A criança vai se alimentar melhor, ela precisa de triturar o alimento para que ele seja digerido e ela absorva, né, os nutrientes. Outra coisa é para manter e estimular o crescimento do osso da face. Aí, o dentinho de leite, estando íntegro, ele vai manter o espaço para o dente permanente nascer. Sem contar que ele pode vir a cariar, infeccionar e gerar uma série de problemas. Tá. Eu recebi uma mensagem, doutora Acila, da Joana. Ela disse que tem um filhinho de 4 anos e ele tá com algumas cáries já, porque ela não sabia que realmente precisava desses cuidados. O que fazer nessa idade? Nessa idade, ela já com cárie, ela vai ter que procurar um odontopediatra, né, um especialista em crianças, né, e para fazer as restaurações e fazer o tratamento preventivo, né? Tá. Eu tenho outra pergunta da Juliana. Ela disse que o filhinho dela de 5 anos levou um tombo, bateu com o dentinho da frente e esse dentinho ficou escuro. Mas ela não se preocupou porque é dente de leite. Ela deve procurar um dentista? Ela já deveria ter procurado, né, para fazer uma avaliação, para ver se esse dente, a cor desse dente pode ter acontecido o rompimento do nervo e ser necessário fazer o tratamento de canal. Então, é importante ela procurar. Então, se ela não tratar esse dente de leite que deu problema, pode prejudicar o novo que está por vir? Pode sim, Juliana. É Juliana, né? Pode sim, Juliana, porque se esse dente estiver com necrose, vai haver a formação de um abscesso bem na pontinha da raiz do dentinho de leite. E esse local é muito próximo do dente permanente que está em formação. Então, essa lesão pode lesar o germe do dente permanente. Tá. Então, ela tem que... Eu tenho uma pergunta do Bernardo. Ele gostaria de saber se o refrigerante realmente prejudica os dentes. Olha, o refrigerante, Bernardo, ele é um líquido extremamente açucarado, né? Que tem um pH ácido e que vai realmente estragar os seus dentes. Ele não vai te dar nutrientes, ele só vai te dar açúcar. Então, não vejo nenhuma vantagem em tomar refrigerante, então, né? Não é bom pra nada. Não é bom pra nada, pra nada. Tá. A Patrícia diz que tem um neném que está com 7 meses e ele já nasceu com um dente. Ela gostaria de saber se esse dente vai cair normalmente. Patrícia, esse dente é chamado um dente natal, né? Esse dentinho, ele pode ser da série ou ser um dente a mais que o seu menino tem. Esse dente costuma cair normalmente, mas eu acho melhor você fazer o acompanhamento com um odontopediatra para ver, né, quando que vai ter que ser removido, se vai ter que remover antes, né? Isso aí tem que ser avaliado com um especialista. Tá. A Joselda, do bairro Dom Bosco, gostaria de saber a partir de qual idade a doutora Acila Amara atende as crianças? A partir do 6º mês de vida. Então, seu bebê tem 6 meses. A partir do 6º mês a gente pode começar a atender. Tá. A Joana gostaria de saber quanto tempo demora para nascer os dentes permanentes de uma criança. A dentição de leite, né? Ela começa a nascer por volta do 6º mês e se completa até por volta do 2º ano de vida, né? De 2 anos até os 5 anos e meio, 6, a criança tem os dentes de leite. E por volta dos 5 anos e meio, 6, começa a troca dos dentes. Essa troca, ela vai ser de 6 anos até por volta dos 12 anos de idade. Então, até os 11, 12 anos de idade, a criança ainda vai estar terminando de trocar os dentinhos de leite para terminar, né, de nascer os dentes permanentes.
Tá. A Maria gostaria de saber quando que o dente de leite cai. A partir de qual idade cai? E se ele não cai, o que deve ser feito, doutora Silamara? Isso aí, normalmente a partir dos 5 anos e meio, 6 anos, começa a esfoliação dos dentinhos de leite, né? E tem que ser avaliado porque existem crianças que demoram mais a nascer os dentinhos de leite e pode acontecer de demorar mais os dentinhos a caírem, né? Isso acontece uma diferença entre uma criança e outra, né? Mas normalmente aos 6 anos de idade a criança já está começando a nascer os primeiros molares permanentes, que é muito importante falar isso, ele nasce sem cair nenhum dente de leite. O primeiro molar permanente ele nasce por volta dos 6 anos sem nenhum dente de leite cair. Ele nasce lá no finalzinho da arcada, né? Esse é o primeiro dente a nascer. E depois começa a cair os incisivos inferiores, depois os incisivos superiores e assim por diante. Né? Mas a idade, o ideal é que o seu dentista faça avaliação. Né? Tá. E se for preciso, o dentista mesmo faz essa remoção? Se for necessário, o dentista faz a remoção. Tá. Em relação ao flúor, para que ele serve e quando ele deve ser utilizado? O flúor, ele é um mineral, né, que ajuda a remineralização do dente e não deixa que a boquinha fique tão ácida. Então, ele tem que ser indicado para cada paciente, né, de acordo com a necessidade do paciente, tá? Então, assim, ele pode ser usado a partir de 6 meses. Quando nasce o primeiro dentinho, a gente já pode começar a usar, mas tem que ser usado no consultório. O flúor tem que ser em casa, na pasta de dente, só depois que a criança aprende a cuspir a pasta de dente, né? Então, ele é muito importante, ele deve ser usado, mas tem que ser usado com supervisão do seu dentista, porque ele é um medicamento. Tá. Doutora Silamara, a Sinara de Coroas gostaria de saber o que é melhor para o bebê. O bico ortodôntico, o bico normal ou o próprio dedinho? Olha, eu até brinquei com a Shaira que quando a minha filha começou a chupar dedo, eu deixei ela usar o bico ortodôntico, porque eu acho mais difícil remover o hábito de chupar dedo, né? Existem crianças que chupam o dedinho e têm uma dificuldade enorme de parar, né? Então, o ideal é que não use nada, mas entre o dedo e a chupeta, eu acho ainda melhor a chupeta, porque eu acho mais simples de retirar depois. E no caso, ela perguntou da chupeta ortodôntica. Ela realmente ajuda? Entre a chupeta normal e a ortodôntica é melhor, né? Eu tenho uma pergunta do Diego. Ele gostaria de saber se você, doutora Silamara, atende só criança. Eu atendo crianças e adolescentes, né? Bebês, crianças e adolescentes. Então, é até qual idade? Até por volta dos 18, né? Tá. A Joana diz que o filho tem 7 anos. Há mais de 6 meses ele arrancou 2 dentes de leite. E até hoje o permanente não nasceu. É normal? 7 anos. Ele tem 7 anos e tem mais de 6 meses que arrancou 2 dentes de leite. Olha, não é normal demorar tanto. Pode acontecer de estar havendo falta de espaço para os dentinhos permanentes erupcionarem. Então, é um caso para você fazer uma avaliação, talvez, né, um raio-x, para avaliar, né, por que que esse dentinho não está nascendo. Tá, então normal não é, né? Não, pode estar havendo uma falta de espaço aí e ela ter que procurar o dentista. Tá. Né? Doutora Silamara, como proceder em caso de um traumatismo? A criança caiu, bateu a boca, quebrou o dentinho. O que a mamãe deve fazer? Lógico que tem que procurar o dentista. Mas assim, imediatamente, né, no caso do dentinho de leite, se a criança cai, um exemplo, a criança caiu, o dentinho saiu inteiro, a mãe não deve de recolocar o dente de leite no lugar. O dente de leite ele não é reimplantado. No caso da fratura, no caso do dentinho ficar bambo, é realmente procurar o dentista para ele fazer uma avaliação, né, uma radiografia e fazer o acompanhamento que for necessário. Tá, eu tenho outra pergunta aqui do Joaquim, doutora Silamara. Ele gostaria de saber se as crianças podem fazer canal. Podem sim. E é normal? Acontece.
normal não é, Joaquim. O problema do canal é que a cárie já está muito grande. Então, existem casos que tem que fazer, porque se não fizer, essa infecção vai chegar ao germe do dente permanente, que está logo embaixo do dentinho de leite, e pode lesar esse germe e o dentinho vir com problema. Tá? Pode até paralisar a formação do dente permanente. Então, tá? Então tem que fazer, né, o tratamento endodôntico se for necessário. Tem que sim. Tá. Doutora Silamara, infelizmente nosso programa está chegando ao fim. Muito obrigada por sua participação. Seja sempre bem-vinda. É um prazer te receber aqui. Muito obrigada, Chaira. Boa noite para você. Boa noite a todos. Boa noite também. Seja sempre bem-vinda. Obrigada. Então até lá e uma boa noite.